Eu vou começar isso aqui com o Kim Rafael, vou tentar ser bem breve aqui. E vou dar 1 minuto no corte seco Tramontina, tá? Pra todo mundo falar 1 minuto no relógio, ó. O Ministério Público Eleitoral defendeu em parecer enviado ao Tribunal Superior Eleitoral a absolvição do senador Sérgio Moro, do União Brasil, das acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, recomendou o não acolhimento dos recursos movidos pelo PT, do Lula, Gleice Hoffmann, e pelo PL de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. As duas legendas estão unidas nessa ofensiva jurídica aí pela cassação do mandato do ex-juiz da Lava Jato, que atualmente é senador. No parecer enviado ao TSE, Espinosa concorda com a linha de defesa de Moro e aponta que o contexto dos fatos apurados, entre aspas aqui, envolve gastos realizados por partidos políticos na pré-campanha e o seu possível ou provável benefício aos respectivos pré-candidatos. Não há indicativos seguros de que houve desvio ou omissão de recurso e tampouco intencional simulação de lançamento de candidatura ao cargo de presidente com pretensão de disputa senatorial no Paraná. Também existe a comprovação de excesso ao teto de gasto na pré-campanha, fase sequer regulamentada, inclusive se adotado o precedente de 10% teto de campanha, eu fecho aspas aqui. O vice-procurador-geral eleitoral disse ainda que a manutenção da decisão do TRE do Paraná não significa a criação de precedente que incentiva gastos desmensurados na pré-campanha. De acordo com o Ministério Público Estadual, Eleitoral, os gastos comprovados que beneficiaram a pré-campanha de Sérgio Moro foram de R$ 424.778,01, cerca de 10% abaixo do teto de gastos para o cargo de senador. Por que eu vou com você, Kim, em 1 minuto? Porque você falou, gente, pode guardar a cédula, ninguém vai votar. Ah, não tem cédula. Ninguém vai votar para o Senado, porque nem houve julgamento ainda. E aí tá se mostrando aqui que você talvez tinha razão. Olha, é um parecer... 1 minuto, Kim. É um parecer do Ministério Público, mas nada obsta aí os julgadores, o colegiado, enfim, em realmente reformar a sentença aqui do TRE. Mas é um parecer importante que muitos ministros acabam levando em consideração se fosse um político comum, de carreira, da velha política, e não o Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, que tem um histórico ali que todo mundo já sabe sobre a Lava Jato. Em tese, alguns se sentiram perseguidos de forma política, né? Que foram presos, né? Então, pode ser que isso pese um pouco mais e o parecer seja talvez insignificante para a decisão aí final. Mas tudo pode acontecer, não é mesmo? Fernando Tupan, 1 minuto cravado, Tupan. Paulo Caetano, eu vinha falando isso, não preciso nem discutir. O que eu quero falar mesmo é que o Rigon vai ter, a partir de agora, uma úlcera nervosa pelo que eu vou falar. O TSE agora é conservador, são 4 ministros conservadores contra 3 progressistas. Então, não duvide, o Sérgio Moro deve escapar, sim, dessa perseguição. E, olha, o melhor de tudo, que talvez a gente venha dar risada aqui, vai ser a liberação da candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2026. Afinal, muda a corte. Ontem a Carmen Lúcia foi eleita presidente do TSE. Alexandre de Moraes está dando adeus no dia 3 de junho e, finalmente, o Brasil vai poder ser pacificado eleitoralmente. Paulo Caetano. Ângelo Rigon, Sérgio Moro parece que está escapando. Não dá para arriscar 100%, porque no Brasil a gente teve vários casos aqui que o TRE decidiu de uma forma, o Ministério Público Eleitoral deu opinião e ela não prevaleceu no plenário. Vamos aguardar. Aparentemente ele vai escapar. E isso prejudicaria o sonho de muita gente, inclusive de Maringá, que sair se preparando para disputar uma vaguinha que abrir com a eleição extemporânea, né? Vamos aguardar para ver. Não tem outra coisa a falar. Porque da cabeça de juiz, desembargador do Tribunal Superior Eleitoral pode sair qualquer coisa. Pamela Bussolini, Sérgio Moro tá vendo uma luz no fim do túnel. Tinha um brinquedo nos anos 90 que chamava Rec Repete. Às vezes eu me sinto um Rec Repete, porque esse negócio do Moro, desde o começo, falei, gente, não vai acontecer. Primeiro porque ele é uma figura totalmente diferente do Deltan.
Ele fez toda uma aproximação. Segundo que, no caso dele, essas regras de pré-campanha não são igual regra de campanha. Os gastos não são iguais, não tem essa limitação. Não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. É duro ter que ficar gastando a cutis, o botox aqui para falar disso. Ah, fulano estava se preparando para concorrer? Coitada do fulano. Fulano perdeu tempo. Faça a mala e vem embora de novo aqui pro Paraná, para a secretaria, porque não vai dar, não vai acontecer. E isso está se confirmando. Falei que aqui no estado do Paraná, no Tribunal Eleitoral, ele ia passar, ele passou, agora vai para Brasília, ele vai passar de novo. Ele votou a favor do Dino, ele fez toda essa aproximação. Não vai acontecer, simplesmente isso. Edivaldo Magro, 1 minuto para você também. Eu também concordo aí com os colegas que reduziu a chance do Moro ser cassado, viu, Paulo? Eu, particularmente, tinha uma visão anterior, diferente do que eu tenho agora, antes da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas eu me propus a ler o despacho lá do presidente do tribunal e, de fato, a argumentação dele justifica o resultado da eleição, da votação aqui, que o absolveu e subiu lá, né, para cima para o TSE. Então, eu também acredito que ele vai se safar dessa. Talvez aconteça o mesmo caso que está acontecendo ali com o Jorge Seife, né, que é aquele senador lá, acho que de Santa Catarina, em que foi pedido um pouco mais de tempo para dar mais consistência às provas apresentadas, né? Então, eu acredito também que não há, nesse momento, pelo menos no meu entender também, e como foi do TRE, consistência nessa relação entre os gastos, né, da pré-campanha. Mas é importante entender, se houver essa adesão pela não cassação, precisa tornar as regras da pré-campanha um pouquinho mais rigorosa, somente com relação com o cara que candidata a presidente, depois senador, porque isso é o problema. Daniel Matos, Daniel, a minha percepção, conversando com gente da área contábil, gente que mexe com contabilidade eleitoral e também com alguns políticos, a minha percepção inicial era de que não tinha o que fazer. Ele perderia o mandato. Pelo menos esse um encaminhamento antes de tudo acontecer. O Edivaldo tem razão, eu me dignei a ler, não completo, mas trechos da votação aqui no Paraná, e aí eu fiquei com a impressão, Daniel, de que o Sérgio Moro vai continuar senador. Paulo, continuou com a opinião desde quando o Sérgio Moro esteve aqui na bancada e ele estava muito tranquilo e dizendo que não seria, né, deixou transparecer que não seria cassado. Ainda acreditava que no Paraná ele seria, né, reprovaria aqui no Paraná e lá em Brasília ele conseguiria a sua absolvição, visto que votou com o Dino, está bem organizado. E o que chamou atenção também, Paulo, a votação do DPVAT ontem, o União Brasil teve 4 senadores que votaram a favor do DPVAT. Então, assim, mostra que a União Brasil já não é tão, né, tá mais para a esquerda do que centro-direita. Então, e o Moro é do União Brasil, ele não votou a favor, mas o partido em que ele está, 4 foram a favor do DPVAT. A União Brasil tem 10 senadores. Dos 10, 40% dos senadores da União Brasil votaram junto com o governo. Então, assim, mostra que está bem alinhado ali com o governo e com certeza ele não será cassado.